Fala pessoal, esse é mais um vídeo da nossa temática queer, né? Que a gente tá no mês do Pride, do orgulho LGBT. E eu queria comentar um assunto que muitas pessoas não sabem que tem conexão, que é a temática queer com o horror, certo? Então, para começar, é importante a gente lembrar que o horror ele é uma coisa que sempre esteve à margem da sociedade, certo? Então, até hoje, literatura de horror e filmes de horrores não são considerados como algo válido, como uma leitura interessante, como algo importante, né? Quando você vai contrapor aos clássicos, né, brancos e hétero, enfim. Então, o horror e a população queer tem muito disso, né? Porque eles são o outsider, né? O que está fora da norma. Então, tanto a população, tanto o modo de vida queer, quanto o horror, eles estão lá justamente para incomodar, não para incomodar, mas eles estão ali incomodando essas pessoas que não sabem lidar, por exemplo, com ambiguidade, não sabem lidar com o erótico, não sabem lidar com ceder aos seus desejos e às suas paixões. E o horror entra com camadas a mais, né? Ele incomoda quem não sabe lidar com violência, quem não sabe lidar com sangue. Então, é muito interessante quando a gente começa a enxergar esses paralelos entre um e outro, né? A gente vê que a pessoa queer, ela também tem diversas características que ela pode compartilhar com diversos dos nossos monstros da literatura de terror, né? Então, Drácula, Frankenstein, todos eles são outsiders, todos eles são pessoas condenadas pela sociedade, rejeitadas pela sociedade, caçadas pela sociedade. Então, é interessante demais a gente pensar nisso, né? E o horror, ele tem essa característica de assustar, de impor medo. Assim como, se vocês forem parar para pensar no kit gay, na mamadeira de piroca, só existem para colocar medo na mente das pessoas heteronormativas, né? Ou que defendem essa coisa heteronormativa. E a gente também pode ver que esses espaços de horror, eles foram com o tempo sendo ocupados por pessoas queer, porque mais uma vez as coisas se juntam, né? Se as pessoas queer elas estão à margem, elas vão ocupar inicialmente esses espaços que também estão à margem. Então, se você for parar para pensar em Bram Stoker, em Oscar Wilde, que são criadores queer, você vai ter eles colocando ali no texto de maneira sutil o que eles conseguiam colocar na época, sem que houvesse uma censura ou uma rejeição pesada àquela obra que poderia ser inicialmente não vista como algo de temática queer. Mas agora eu quero falar sobre a origem da coisa toda, e a origem se chama Mary Shelley. Então a nossa grande rainha, diva, mãe do horror e da ficção científica. Imagina, ela tinha esse grupo de amigos do marido dela, incluindo entre eles um poeta famoso chamado Byron, e eles todos juntos ali, todos esses homens, muitos de gênero fluido. Então eles estão reunidos nessa casa de campo para escrever sexo, drogas e rock and roll, e eles discutindo ali as histórias deles, e eles começam essa discussão de qual seria a história de horror mais monstruosa, qual seria a pior história de horror possível. E Mary Shelley, claro, uma mulher, né? É incrível que seja uma mulher o ponto de origem disso, porque quem melhor para falar de horror e de violência e de brutalidade e de ter medo do que uma mulher no século XIX. Então a gente tem, até hoje, né? Mas no caso dela no século XIX. Então a gente tem a Mary Shelley conversando que provavelmente a coisa mais amedrontadora possível para ela seria que o homem tentasse criar vida, né? O homem sem um útero, o homem sem a presença de uma mulher, ele tentasse criar vida. E é isso que Victor Frankenstein faz. Ele cria essa monstruosidade feita de diversas partes, né, de outras pessoas. E vejam que ela, nessa obra dela, que além de criar a ficção científica e além de criar o horror,
ela ainda está criticando toda a audácia masculina, né, a audácia do homem, com a sua ciência, com a sua arrogância, tentar criar vida, né? E a Mary Shelley tem um contexto muito interessante, né? A mãe dela era escritora e tinha uma veia muito feminista antes do termo feminista existir. A mãe dela morreu quando ela era muito nova, então o contato que ela tinha com a mãe era através da leitura, era através da escrita. E apesar de todas essas... o lado gótico da Mary Shelley, apesar de ter perdido a virgindade no túmulo da mãe, por exemplo, apesar de visitar cemitérios, apesar de andar com essa galera boêmia de gênero fluido que escrevia poesia dark, romântica, ela conseguiu combinar o dark, o terror e a ficção científica que ela não sabia que ela estava criando com esse viés, né, dessa crítica à audácia masculina, à arrogância masculina. A cereja do bolo é que ela também se identificava como queer, né, uma pessoa mais fluida, uma pessoa bissexual, e a gente vê várias nuances disso na própria obra, né, como por exemplo o monstro de Frankenstein matar a esposa do Victor Frankenstein antes que eles possam consumar o casamento. Então você tem esse monstro de sexo masculino que você criou e ele mata a sua esposa antes que vocês possam consumar o casamento. E o que você faz? Você fica obcecado e persegue ele ao redor do mundo. Então é muito difícil a gente ter uma narrativa tão queer quanto essa, né? Ainda mais no século XIX. Então Mary Shelley, ela foi só esse ponto inicial, esse ponto de ignição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem interesse em mais vídeos de horror queer, né, essas duas temáticas se misturando, me avisem, deixe aqui nos comentários, fala pra mim se vocês gostaram. Eu também vou deixar uma literatura complementar a tudo que eu comentei lá embaixo na descrição. Ok, gente? See you, até a próxima!